O perigo da mentira, o processo que pode destruir a sua vida e os seus relacionamentos. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato e eu quero te mostrar o processo da mentira, justamente comprovar o perigo da mentira. O que eu vou falar agora para você é algo que eu vi descrito no livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, e inclusive vou deixar aqui o link do livro, caso você queira adquirir. Ainda não fiz o review no meu canal, mas literalmente é um livro fantástico e que você precisa adquirir. Então já indico de cara, mas deixo o link aqui. E agora eu vou falar sobre esse ponto específico que é descrito no livro, beleza? Mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Aqui abaixo também tem o link dele. E se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdos novos aqui no canal, certo? Vamos lá então, ó. Inclusive, esse processo, tá, que eu vou descrever, que é descrito pelo Jordan Peterson, é algo muito parecido com alguns políticos brasileiros que rolam aí e que talvez você não entenda. E por isso esse vídeo é tão importante, para que você entenda esse processo e para que você não faça isso na sua vida, beleza? Então, primeiro ponto que ele descreve é a pequena mentira. Então, vamos lá. Qual é o ponto aqui? Pra gente, por exemplo, fugir, seja de uma situação desagradável, seja de, enfim, qualquer coisa no sentido que você esteja pensando aí, tá bom? A gente mente. Ok? E tem, claro, as mentiras sociais, inclusive li num livro que é Como Detectar Mentirosos, e aí ele fala das mentiras sociais e fala que tá tudo bem e tal, mas também já li, por exemplo, na A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que o próprio autor, Mark Manson, ele fala que, tipo, ele não quer, ele não faz isso, tanto que no próprio relacionamento dele, se a mulher dele fala assim, ó, amor, tô bonita, ele fala não, se ele achar que ela não está. É assim, né? E é interessante, e isso até me abriu a mente para novas possibilidades, mas se bem que faz um bom tempo que eu li e faz um bom tempo que eu abri a minha mente para isso, não foi hoje, tá bom? Então assim, é interessante entender que nós praticamos pequenas mentiras com muita facilidade, né? Mas qual é o principal problema? É a conexão para o segundo ponto, que são pequenas mentiras para sustentar a pequena mentira. Então, o que acontece? Vamos supor que, por exemplo, agora vem um ponto aqui, e ó, pode ser gravíssimo, como pode ser algo pequeno na sua concepção. Como, por exemplo, inglês no currículo intermediário, né? Não é. Você não sabe nem... Você sabe falar o verbo to be, mas você colocou lá que é intermediário, que na sua compreensão é intermediário. Então é uma pequena mentira, que daqui a pouco começam a ser sustentadas por mais pequenas mentiras, como, por exemplo, você vai lá e faz o seguinte, você começa a falar, não, mas é porque assim, na minha compreensão, e aí você começa a criar uma teoria de que, por exemplo, seu inglês é intermediário e ele não é. Beleza? Só que você começa a criar essas pequenas mentiras. No fundo, você sabe que você está mentindo, mas você está criando uma teoria que faz sentido com o que você acredita. E aí você começa a espalhar isso para seus amigos, você começa a buscar pernas para sustentar. Então são várias pequenas mentiras. E aí, por exemplo, você pode chegar para o seu amigo, você, por exemplo, você não fala o verbo to be? Legal. Então você, por exemplo, também tem inglês intermediário. Pô, verdade. Aí, legal. Você sacou a ideia? Então uma pequena mentira começa e depois vem com as pequenas mentiras para sustentar a pequena mentira. No terceiro ponto, você começa a aprofundar ainda mais, que é ter o pensamento distorcido para evitar a vergonha da mentira. Então olha só, aqui nesse ponto já não coloco que é impossível, mas gera muita dor eu falar que puta, é verdade. Não é isso. Eu não falo inglês intermediário. Ou, por exemplo, é muito difícil falar assim, puta, é verdade, eu votei na pessoa errada. Ou é verdade, eu fiz uma faculdade que não me acrescentou em nada. Ou é verdade, eu, sei lá, e por aí vai. Sacou? É claro que aqui, por exemplo, na casa da faculdade não é uma mentirinha específico, mas muitas vezes a gente faz uma parada ruim na nossa vida e a gente começa a distorcer o nosso pensamento para que aquilo faça sentido e que eu tomei uma decisão boa para minha vida, né? Então eu começo a distorcer o meu pensamento, é daí que vem crenças limitantes e crenças prejudiciais. Ou seja, começa com uma pequena mentira que vem sustentada por pequenas mentiras e que distorce o meu pensamento. Então, por exemplo, para você, por que você olha para alguém e você fala, caraca, velho, como que essa pessoa não se liga que ela tá mentindo? Ou como ela não se liga que o que ela tá falando não faz sentido nenhum, ou blá blá blá, para você, né? Pode ser que seja por isso.
Ou pode ser que porque você está dentro desse processo. Ponto número 4. Com pensamento distorcido, você começa a criar, mais uma vez, vamos colocar assim, pequena mentira, mentiras para pegar as pequenas mentiras, aquela parada leve, depois distorce o pensamento e aí você começa a construir uma narrativa que faz um puta sentido, né? E que até muitas vezes alguém discordar, parece que ela está cometendo um pecado, ela está assassinando a sua reputação. Qual é o ponto aqui? Cada vez mais você começa a ficar efusivo em relação a essa narrativa, você começa a ficar cada vez com mais argumentos em relação a ela, mesmo que não sejam verdades. E aí vem o quarto ponto, que é muito complicado, que é a soberba de eu consigo manipular as coisas e só eu que não sou o idiota. Então eu tenho tanta certeza da minha verdade que literalmente eu me torno uma pessoa soberba e que acredito que tudo que eu falo é verdade, tudo que eu falo faz sentido e pior, tudo que eu falo todo mundo vai acreditar. Então o pensamento distorcido leva para a soberba e eu muitas vezes nem saco isso, sabe? A parada ela vai acontecendo tão continuamente que eu vou fazendo os processos todos juntos e eles vão acontecendo e se retroalimentando. Então, o pensamento distorcido vem de uma sensação de euforia de quando eu consigo convencer as pessoas, que distorcem mais os meus pensamentos, que faz eu me sentir melhor e que vai fazendo toda essa compreensão. Então, é muitas vezes o ponto de eu tomar uma decisão e buscar uma teoria para comprovar aquela decisão, ao invés de pegar a teoria, estudar a teoria e depois tomar a decisão. Então, hoje, principalmente, não sei se hoje principalmente, é que a gente fala muito isso por causa da internet que expõe isso para nós, né? Mas talvez, na verdade, até estava vendo um documentário, ou melhor, uma entrevista do Luiz Felipe Pondé, onde ele afirma que isso sempre aconteceu. Agora só está mais escancarado, né? E é bem possível, beleza? Quinto ponto, talvez você não consiga convencer todo mundo. E aí vem o quê? O ressentimento. E nessa hora que vem o ressentimento, você pensa assim: cara, tá todo mundo contra mim. E acredito que já faça sentido algumas teorias que estão acontecendo hoje, por exemplo. Então, mais uma vez, você tá tão distorcido do seu pensamento e quem discorda de você te gera ressentimento. Ressentimento tão puro que você exclui a pessoa da sua vida. E pior, nesse sentido, você começa a expandir aquilo. Olha só, ao invés de, como eu disse, você tem um ressentimento e você odeia a pessoa. Exclui ela do seu vínculo. Se alguém é amigo dessa pessoa, você exclui aquela pessoa também. Se você descobre que outra pessoa também está em cima do muro, você exclui ela também. Você começa a achar que o mundo está contra você. E aí você começa muitas vezes a se unir só com quem pensa igual a você. Porque na sua cabeça é nós contra eles e não nós buscando uma solução melhor. E aí esse ressentimento vai para o sexto ponto, que é onde você acha que você merece se vingar das pessoas. E aí é onde se torna ainda mais prejudicial e aí pode acontecer qualquer coisa, depende muito dos seus limites morais e por aí vai. Qual é o ponto aqui, pessoal? Eu quero mostrar para você esse processo descrito por Jordan Peterson. Eu achei fantástico. Ele fala muito de autoritarismo, movimentos que foram totalitários e que exterminaram raças e por aí vai, neste capítulo. E é impressionante como ele conseguiu traduzir e mostrar que a parada ela é muito mais próxima do que a gente imagina. Ela não está lá naquele cara que fez aquela atrocidade. Ela está aqui, começando com a sua pequena mentira. Então aqui eu não quero fazer demagogia nenhuma, faça isso. Eu quero te mostrar e trazer para a sua consciência para você refletir. E aí, qual talvez tenha sido a pequena mentira que iniciou as crenças que você tem hoje? E será que elas são reais? Será que você de fato precisa se ressentir com as pessoas? E será que de fato você merece se vingar delas? E que você também consegue manipular todo mundo? Faço esses questionamentos. Claro, quer compartilhar comigo? Deixa aqui nos comentários. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.